E aí, gente, bem-vindos ao canal Toda História. Hoje resolvendo uma prova do Enem, que é uma coisa que eu vou procurar fazer toda semana aqui, tentar resolver algumas questões do Enem ou de alguma universidade federal importante no Brasil. Foi muito pedido isso, mas eu acho que antes da gente começar a resolver as provas do Enem, a gente tem que falar um pouquinho sobre que tipo de prova se faz no Enem aqui no Brasil. O Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, exige um aluno que saiba muito mais do que a matéria dada. Ele tem que ter conhecimentos gerais, ele tem que ter uma boa interpretação de texto, ele tem que saber engendrar conhecimento, né, emendar um conhecimento no outro. E as questões do Enem, especialmente dos estudos sociais em geral, geografia, história, ciências humanas, sociologia, elas têm esse tipo de característica. Tu tens que unir os conhecimentos que tu tem na área inteira para conseguir fazer uma boa prova do Enem. Bom, no Exame Nacional do Ensino Médio, a prova de História está inserida no que a gente chama de Ciências Humanas e suas tecnologias. Isso quer dizer que as questões de História, elas podem estar engendradas, misturadas no contexto de História, Geografia, Sociologia e Filosofia. Porém, é interessante da gente afirmar que no caso do Enem de 2025, eu vi inclusive uma questão sobre trabalhos de Hércules na prova de comunicação. Então, nós temos que ter um conhecimento geral e amplo para fazer uma prova do Enem, como eu disse já na introdução. Eu vou resolver aqui com vocês algumas questões da prova azul de 2025, né? Nós vamos começar resolvendo a questão 49. A questão 49, ela começa com uma imagem. A importância da gente saber interpretar imagens é grande, assim. Isso não só nas provas do Enem, como nas provas de vestibular também. Nós temos uma imagem aqui que justamente é La Piazzetta, olhos sobre tela, né, que tá 49 por 41 centímetros, em Ashmolean Museum, Oxford, e ela é de 1729. Bom, aí a gente tem o texto 1, que é a imagem. Olha que importante, a imagem como discurso. Nós temos o texto 1, que é a imagem. Então, vamos interpretar esta imagem. Bom, analisando a imagem, então, aqui nós temos escrito texto 1 e texto 2. O texto 1 é justamente a imagem, porque a imagem, ela é um discurso, ela não é somente uma imagem. O que esta imagem está discursando? Nós vemos aqui uma praça, né, uma praça chamada La Piazzetta. Nós vemos nessa praça pessoas relaxando, conversando, lendo. Vemos duas pessoas claramente não italianas, né, do Oriente Médio ou de coisa que o valha, de algum país dali. Vemos alguns aristocratas, algumas pessoas da corte, vemos o povo e vemos uma referência desta Piazzetta que mostra que ela é uma arquitetura neoclássica. Então, vamos ao texto 2. O texto 2, então, refere-se à economia mundo europeia, antigo centro da economia mundo europeia do século XV, no final do século XVII, início do século XVIII, Veneza era uma cidade cosmopolita, onde orientais poderiam sentir-se em casa. Então, o texto 2 referencia que esta Piazzetta é Veneza. É sempre muito importante numa questão do Enem a gente prestar atenção nos textos, como é que eles conversam um com o outro e o que eles têm a ver com a pergunta em si. Aqui nós temos um texto em forma de imagem e um texto em forma de texto mesmo, né? Então são dois discursos, um em forma de imagem e o outro em forma de texto. Como é que eles conversam entre si? Eles conversam porque o segundo texto referencia-se ao primeiro. Eles estão falando de Veneza. Aí depois a pergunta é, qual elemento da condição cosmopolita de Veneza na Idade Moderna está explicado nos textos? O que está explicado nos dois textos, na imagem e no texto que está sendo escrito ali, né, em forma de discurso escrito. Letra A, o avanço do ensino laico. O que é o ensino laico? Tem que saber o que é o ensino laico. O ensino laico é o ensino não dirigido, direcionado nem por religiosos e nem por outra instituição, tipo ensino militar, não. Ensino laico é um ensino civil. Ele está fazendo alguma referência ao ensino laico? Penso que não, né? A outra, conquista das terras da América. O que nos diz que isso leva às conquistas das terras da América? Eu acho que nada, né? Não tá nenhuma referência a esse tipo de coisa.
Integração do comércio mediterrâneo. Nós temos aqui elementos de duas pessoas do além Mediterrâneo ou da costa do Mediterrâneo, duas pessoas orientais, né? Popularização do pensamento humanista, nenhuma referência direta a isso, e desenvolvimento das corporações de ofício, estamos nos referindo ao século XV, XVII e XVIII, em que as corporações de ofício já estão mudando seu caráter e elas não aparecem como referência em nenhum dos dois discursos. Então, a integração do comércio mediterrâneo seria a resposta da questão 49 do Enem. A questão 50. O direito não é a justiça. O direito é o elemento do cálculo. É justo que haja um direito, mas a justiça é incalculável. Ela exige que se calcule o incalculável. E as experiências aporéticas são experiências tão improváveis quanto necessárias da justiça. Isto é, são elementos em que a decisão entre o justo e o injusto nunca é garantida por uma regra. De acordo com o texto, ainda que sejam em desconformidade com o ordenamento jurídico, são exemplos de ação justa. Olha o Enem exigindo cultura geral. Alguém aí sabe o que é uma experiência aporética? Porque esta afirmação, a experiência aporética, desvia completamente o texto, né? Ela fundamenta o texto. Então a gente tem que saber o que é uma experiência aporética para responder com exatidão isso. Gente, experiência aporética é sempre quando uma força maior te faz violar a lei, violar a justiça, né? Quando a justiça ética, moral, ela é maior do que a justiça escrita, do que a justiça do que está ali. Então, experiência aporética, ela é baseada numa justiça superior, uma justiça baseada nos princípios éticos, onde tu tem que violar a regra para fazer realmente a justiça. Isso é uma experiência aporética. Aí a gente tem, de acordo com o texto, ainda que estejam em desconformidade com o ordenamento jurídico, são exemplos de ação justa. Caso de desobediência civil, repressões do aparato estatal, conflitos de natureza intercontinental, manifestações do movimento sindical, mobilizações de agremiações estudantis. Sem dúvida nenhuma, todos esses casos podem ter alguma experiência aporética. Mas o mais clássico caso de experiência aporética é quando há a desobediência civil. Um dos casos de desobediência civil mais famoso é o caso de Mahatma Gandhi durante a libertação da Índia, né, de protetorado inglês, se libertou da Inglaterra, quando ele promoveu um boicote a todos os produtos ingleses e fez a campanha de não cooperação, que durou de 1920 a 1922, né? Principalmente através de não pagar impostos aos britânicos, o imposto sobre o sal, que ele resolveu que ele não ia mais pagar, e boicotar todos os produtos ingleses em prol dos produtos indianos. Então isso é um tipo de desobediência civil e ele conseguiu arregimentar uma grande parte da população. Então a desobediência civil é o ato de rebelar-se contra uma regra em prol daquilo que a maioria ou do que uma massa acha que é a real justiça, baseada na ética, na moral e nos costumes de um povo. A próxima questão que nós vamos examinar aqui, a questão 51, ela é o tipo de questão que a gente pensa, por que ela não está na prova de comunicação, né, de língua portuguesa? Por que ela está aqui? Porque ela é uma questão que fala de relações sociais, mas ela faz isso através de uma composição chamada sinal fechado, né, que, como vocês podem olhar no texto aqui, ela é um diálogo como se uma pessoa estivesse passando por uma rua e falando com várias outras pessoas. Olá, como vai? Eu vou indo e você, tudo bem? Tudo bem, eu vou indo correndo, pegar meu lugar no futuro e você, tudo bem? E assim vai. O texto inteiro vai falando, então, sobre um diálogo meio sem sentido para quem está olhando de fora. Pois é, quanto tempo, me perdoe a pressa, é a alma dos nossos negócios, não tem
tem de quê? Eu também só ando a 100. Quando é que você telefona? Precisamos nos ver por aí, para a semana prometo. Talvez nos vejamos, quem sabe, quanto tempo? Pois é, quanto tempo? Tanta coisa que eu tinha a dizer, mas eu sumi na poeira das ruas. Eu também tenho algo a dizer, mas me foge a lembrança. Por favor, telefone, eu preciso beber alguma coisa rapidamente para a semana. O sinal, eu procuro você, vai abrir, prometo, não esqueço, adeus. Paulinho da Viola foi um rio que passou na minha vida. A letra da canção apresenta a permanência de uma situação da vida cotidiana ao destacar. Então, ela vai para que tu interprete a letra da canção. O que a letra da canção está destacando? Cabe ler 2 vezes, né? Vocês podem ter um tempo para ler 2 vezes, parem o vídeo e leiam novamente. Claramente são 2 pessoas conversando num sinal de trânsito, uma passando pela outra, e claramente elas estão falando sobre efemeridades, coisas do cotidiano. Elas não estão se aprofundando em nenhuma conversa, não estão fazendo confidências, não estão competindo nada, não estão falando sobre memória coletiva, não estão falando sobre a obsolência dos meios de comunicação. Elas estão tendo uma conversa efêmera, né? Sem nenhum vínculo maior. Então, é sobre a efemeridade dos vínculos de afetividade. Então, é bem claro, né, neste caso da questão 51, a importância de tu saber ler e interpretar bem um texto, né? E ficar bem atento. O nome do texto é sinal de trânsito, é sinal, né? O nome do texto, tudo, o diálogo ficar atento para ver que uma pessoa está falando com outra, coisas absolutamente efêmeras, né? Absolutamente fora da profundidade de um diálogo. Então, a interpretação de texto é fundamental nessa questão de número 51. Já a questão de número 52, ela envolve conhecimentos adjacentes, né? Que nem a gente diz em arqueologia, das ciências auxiliares da arqueologia, ciências auxiliares da história. Ela exige um conhecimento auxiliar, porque ela vai falar de pandemia, ela vai falar da gripe espanhola, de uma das pandemias mais antigas da idade contemporânea, de que se tem notícia, né? Eu acho que a gripe espanhola, depois da epidemia da peste negra e da cólera, ela é a mais famosa, né? E ela vai falar, ela é uma questão que ela vai falar sobre a gripe espanhola e sobre a origem da gripe espanhola, então fiquem atentos. Diz assim: não há consenso em torno do nome dado à pandemia, tendo desde o seu início sido chamada de gripe espanhola, provavelmente por causa da desinformação em torno da notícia sobre sua origem. Uma das hipóteses deriva da neutralidade espanhola na Primeira Guerra Mundial e a consequente liberdade de imprensa naquele país, maior que nos demais países envolvidos no conflito. Hoje existe o consenso entre virologistas e epidemiologistas de que o vírus da gripe não se originou na Espanha. Entretanto, dificilmente essa pandemia deixará de ser conhecida como gripe espanhola. Gente, a gripe espanhola, ela foi uma gripe que atingiu jovens em torno de 16 a 21 anos, certamente nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial. E a origem dessa gripe já é quase um consenso, que foi nos Estados Unidos, né? E ela provavelmente nasceu no Kansas, nos Estados Unidos. Existem estudos muito fortes que ela nasceu no Kansas, e ela atingiu as trincheiras desde o início, né? Desde o início da Guerra Mundial, ela chegou nas trincheiras. Ela matava adultos jovens e pessoas bem velhas, né? E era o H1N1 nas suas formas mais primitivas, né? Era um tipo de vírus de influenza, que naquela época as pessoas talvez fossem menos preparadas, e ela atingia rapidamente, matava rapidamente. Isso foi a gripe espanhola. Quando ela surgiu, somente a imprensa espanhola divulgava os casos, tá? Era o único, porque a Espanha era um país neutro, não estava na Primeira Guerra Mundial e tinha mais liberdade, uma ausência de controle para falar sobre o que acontecia nas trincheiras, que não era uma coisa que as imprensas dos países envolvidos na guerra faziam. Mas aí tu vai pensar,
E por que que a Alemanha, a Inglaterra não tinham... Eles divulgavam a guerra, por que que eles não divulgavam a gripe espanhola? Bom, a gripe espanhola ela foi extremamente mortal, gente. De 18 a 22, ela matou muita gente, o fim da guerra, mas ela já vinha acontecendo desde 1915, por ali. E o que que acontecia? Para manter os ânimos, né, dos soldados, porque a Primeira Guerra Mundial, em alguns países, ela funcionava como voluntariado, as pessoas se voluntariavam para ir. Nos Estados Unidos, no início, era uma arregimentação voluntária. Então, para não assustar as pessoas que estavam querendo se matricular na guerra, né, que estavam querendo ir para a guerra, os censores controlavam essa informação, controlavam a informação do que estava acontecendo nas trincheiras. Já a Espanha não controlava, porque a Espanha recebia muitos relatos, né, de soldados que passavam pelo território espanhol, falando do que estava acontecendo e começou a divulgar, né, ela dava o furo extra do que era aquela pandemia. Então, o que que aconteceu? A Espanha era neutra e começou a contar. Então, qual é a resposta desta questão? Por que que essa resposta tem a ver com o que eu acabei de falar para vocês? Vamos prestar atenção. Então, diante das informações que eu acabei de passar para vocês, a resposta só pode ser letra C, controle oriundo dos campos de batalha. Bom, esta é a última questão que a gente vai analisar, porque já que eu explico cada questão, acho que fica muito cansativo a gente fazer mais do que 5 por aula. E a última questão trata-se justamente de uma questão de análise de 2 textos novamente. Para analisar os textos, então, a partir do século IV, com os imperadores ditos cristãos, o teatro e a dança foram condenados. O batismo era recusado aos que atuavam no circo ou na pantomima. Em 398, no Concílio de Cartago, os que iam ao teatro nos dias santos foram excomungados. A dança no ato litúrgico cumpre tanto um papel de adoração quanto mercadológico. Não à toa, a aceitação, expansão e investimento nessa prática, percebida massivamente pela ampla divulgação, principalmente nas redes sociais. A expansão e ampliação por vias de festivais, aulas, cursos e palestras e etc., consolida a criação de mercado específico para esse público. Lembra que eu falei que os textos têm que conversar um com o outro, sendo que um é uma prática lá da época do Império Romano e do início das práticas cristãs, e o outro já é uma coisa bem contemporânea, dessas novas igrejas que têm surgido hoje. Como esses textos vão se conversar? Através da percepção sobre a dança e a cultura nos 2 textos. Para que elas servem nos 2 textos? Dogmatismo religioso e a adesão de fiéis. Então, as práticas do teatro, da pantomima, atraíam público. As práticas novas de dança, de festivais, né, de atrair músicos para dentro das igrejas, atrai público também. Então, nesses 2 sentidos, é dogmatismo religioso e adesão de fiéis. Bom, esse foi o nosso primeiro grupo de 5 perguntas do Enem, da prova de 2025. Na próxima aula eu resolvo mais 5 perguntas ou até mais um pouquinho, dependendo da natureza das questões. O importante é que vocês percebam como é que funciona uma prova do Enem, mas sem susto. Bom, aí tu vai pensar assim, tá, eu tenho que ter conhecimentos gerais, emendar um conhecimento no outro, meu Deus do céu, de tudo do Enem, de todas as áreas do Enem, da matemática, da biologia, da física, da química, tem. Mas assim, ó, ninguém no mundo consegue ter todos os conhecimentos de todas as coisas e estar totalmente 100%, absolutamente preparado para o Enem. Isso não existe. Então, tu tens que focar em alguns conhecimentos básicos de cada matéria. Por isso, eu vou pegar esta prova do Enem e vou procurar em cada questão te transmitir aquilo que é básico tu saberes sobre aquela área, né? Então, nós vamos resolver um grupo de questões e em cada grupo de questões eu vou procurar passar para ti o conceito principal. E aí tu já vai ter como avaliar o que realmente tu já sabe, o que tu não sabias, o que tu ainda precisa estudar,
Vai dar certo assim? Não sei, mas a gente tenta, né? A gente tenta, tem que achar tua maneira de estudar. Eu vou ficar ouvindo a Eliane falar e cada coisa que ela transmitir em cada questão eu vou anotar, porque eu estudo melhor escrevendo, anota. Se tu estuda melhor ouvindo, me ouve, né? Essa é a minha voz de Xuxa que eu tenho, de criança de 12 anos, fico ouvindo eu falar contigo, eu te explicar. Se tu estuda melhor fazendo perguntas, faz perguntas, é para isso que tem os comentários, eu vou tentar te responder. O projeto é fazer com que tu vás bem na próxima prova do Enem. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês tenham compreendido a maneira de fazer uma prova do Enem, né, pra gente continuar esse projeto. Na próxima aula eu vou resolver mais algumas questões importantes, assim, um pouquinho mais complexas, sobre a prova de 2025, sempre assim, explicando cada uma. Agora comenta aqui embaixo se tu gostou dessa maneira de estudar para o Enem, se tu achou útil esse projeto e se tu tem alguma dúvida, coloca aqui que eu gosto muito de saber. Até a próxima aula, tchau, gente!